Hoje, o coração do Dragão volta a arder. Há dias em que o Porto fala mais alto, e este é um deles. O que vais ouvir agora não são só notícias, são pulsos de emoção, de fé, de luta e de verdade azul e branca. 5 capítulos, 5 tempestades, 5 provas de que ser Porto é sentir até ao osso, é resistir quando o mundo tenta calar-nos. Há quem não entenda, há quem critique, há quem tema, mas nós sabemos o que é carregar este símbolo no peito. É viver com garra, é falar com alma, é lutar até o último segundo. Hoje, vamos do golo que calou os críticos à coragem de um presidente que fala o que muitos escondem, da serenidade de um treinador fiel à verdade às injustiças absurdas que tentam atingir quem nunca se ajoelha. Tudo isto com o mesmo fogo de sempre, o fogo do Porto. Se és Porto de alma e coração, deixa o teu like, ativa o sininho e subscreve o canal. O que vem aí vai mexer contigo. E o que vais ouvir agora vai incendiar as conversas entre os portistas. Há silêncios que falam mais alto do que 1000 respostas, e Borja Sainz mostrou isso de forma perfeita. Num jogo de fogo, nervos e suor, frente ao Braga, foi ele, o espanhol discreto, o extremo de olhar sereno e alma guerreira, quem decidiu tudo com um golo a Porto, oportuno, inteligente, cheio de crença. Durante dias, ouviu críticas, dúvidas, sussurros. Diziam que lhe faltava chama, que não rendia o esperado. Mas no Dragão, ninguém precisa responder com palavras. Responde-se com golos. E Borja fez isso. Aproveitou o momento, acreditou onde poucos acreditariam e meteu a bola no fundo da baliza com a calma de quem sabe o peso daquela camisola. Depois, sem euforia artificial, sem frases feitas, disse tudo numa linha que devia ficar gravada nas paredes do balneário. O resto não me dá de comer. Frio, direto, a Porto. Porque aqui, os aplausos da bancada valem menos que a entrega diária no treino. O que importa é a equipa, é o grupo, é a vitória. É esta mentalidade que faz o Porto diferente. Borja Sainz podia ter feito um discurso cheio de vaidade, mas escolheu o silêncio da humildade. Trabalha no escuro, fala pouco, luta muito. Sabe que o Porto não é um clube de estrelas isoladas, é uma constelação que brilha em conjunto. E por isso, quando lhe perguntaram se o golo era resposta aos críticos, ele nem hesitou. Trabalho para o Mister me pôr a jogar. Só penso na equipa. Isto é o Porto, o clube onde o eu não existe. Quem o vê agora, a ganhar confiança, a conquistar espaço, percebe que por trás daquele sorriso tímido há um jogador com alma de dragão. O Braga caiu, o Dragão explodiu, e Borja saiu abraçado pelos colegas. Não por ter calado os críticos, mas por ter mostrado o que é ser Porto, acreditar quando os outros duvidam. E essa é a diferença. Nós, rivais, um golo serve para se exibir. No Porto, um golo serve para unir. Farioli sabe que tem ali mais do que um extremo. Tem um soldado. Alguém que não reclama, que respeita as decisões, que espera a sua vez com trabalho. É por isso que, mesmo fora do 11, Borja é sempre dos primeiros a levantar-se no banco quando há um golo, sempre dos que correm para o abraço, sempre dos que vivem o Porto como se tivesse nascido no Norte. O golo ao Braga não foi só uma vitória, foi uma mensagem. Foi o sinal de que este grupo está vivo, que ninguém desiste, que todos estão prontos. E quando todos pensavam que era apenas mais um jogo, o Dragão mostrou que, mesmo nos momentos calados, há rugidos prontos a sair. O Porto está cheio de jogadores assim, discretos por fora, inflamados por dentro. E é essa chama que nos mantém vivos, mesmo quando o mundo tenta apagar-nos. Mas acredita, o que vem a seguir vai abalar ainda mais. Há momentos em que se vê quem realmente está com o Porto. E Farioli mostrou que é dos nossos. No meio da tempestade, quando as manchetes falavam mais alto do que o futebol, quando os rivais se alimentavam da polémica do árbitro Fábio Veríssimo, o treinador do Porto apareceu, sereno, firme e com a alma azul e branca no lugar certo. Na antevisão ao jogo com o Utrecht, bastaram-lhe poucas palavras para deixar tudo claro. O comunicado do clube foi bastante claro e concordo com todas as palavras. Foi simples, mas foi gigante. Não precisou de gritar, não precisou de se justificar, apenas mostrou confiança total no presidente, na direção e na estrutura que lidera o Dragão. Enquanto lá fora os microfones procuravam drama, dentro do Olival respirava-se Porto, foco, união e respeito. Farioli cortou o barulho, protegeu o grupo e mostrou que, neste clube, ninguém fala por falar. Fala-se quando é preciso e fala-se em uníssono. E essa sintonia entre o treinador e a direção é o que mantém o Porto de pé em tempos de guerra. Enquanto os rivais trocam farpas entre si e procuram protagonismo, aqui o líder técnico defende o símbolo com a mesma paixão com que prepara um treino.
Não há vaidades, há lealdade. Não há desculpas, há trabalho. E foi isso que ele mostrou quando disse, com calma de quem sabe o peso das palavras, que a equipa está longe do ruído. Essa frase é mais do que uma resposta, é uma lição. O Porto sabe viver sob fogo. Desde que o mundo é mundo, tentam distrair-nos com polémicas, empurrar-nos para o caos mediático. Mas enquanto eles falam, o Porto joga. Enquanto eles escrevem comunicados, o Porto treina. Enquanto eles sonham com a nossa queda, o Porto prepara a próxima vitória. E Farioli, com a sua serenidade italiana e alma já moldada ao norte, percebeu isso desde o primeiro dia. Viu que aqui não se vive de palavras, vive-se de atitude. E quando falou de Zaidu, do Martim, dos ajustes físicos depois da batalha com o Braga, mostrou que o Porto pensa no essencial, o próximo jogo, a próxima vitória, o próximo passo. Nada de dramatismos, nada de distrações. O treinador podia ter alimentado a polémica, mas preferiu fazer o que o Porto sempre faz, responder em campo. E é por isso que o balneário está com ele. Porque Farioli não é apenas um míster, é um escudo. Sabe proteger os seus, sabe valorizar quem dá tudo, sabe que cada jogador, até o que não joga, faz parte da engrenagem que mantém o dragão vivo. E isso sente-se. Vê-se na forma como o grupo reage, na forma como fala, na forma como defende o emblema. No meio de tudo isto, há uma mensagem poderosa. O Porto pode estar sob ataque, mas está mais unido do que nunca. O treinador acredita, o grupo segue, o presidente fala e o clube inteiro move-se na mesma direção. E é assim que o Porto vence, não pelo ruído, mas pela alma. E acredita, o que se segue vai incendiar ainda mais o futebol português. E quando todos esperavam silêncio, o presidente do Porto falou. Com a firmeza de quem conhece a casa por dentro e a coragem de quem não teme o poder, André Vilas-Boas respondeu ao sistema, ao ruído e às provocações de quem tenta desviar o foco do essencial. À partida para a Holanda, rumo ao duelo com o Utrecht, o líder do Porto não fugiu a nada. Abordou a polémica de Fábio Veríssimo, a hipocrisia dos rivais e o barulho que domina o futebol português. E cada palavra foi um murro na mesa, um grito de quem está farto de ver o Porto atacado por todos os lados. O Porto foi o último a ser comunicado em relação a esse relatório. Começou com serenidade e firmeza. Vamos ajudar as entidades competentes na avaliação e faremos a nossa averiguação interna. Simples, direto, honesto. O presidente não foge, enfrenta, analisa, defende o clube com transparência. Mas logo a seguir, soltou o que muitos portistas pensavam e poucos tinham coragem de dizer. Há muito tempo que o Sporting tem o presidente do Benfica no bolso. Foi como lançar um raio no céu carregado do futebol português. As máscaras caíram e a verdade saiu à luz. Porque enquanto uns fingem moralidade, o Porto aponta o dedo à hipocrisia. Vilas-Boas não fala para agradar, fala para defender. E quando denuncia a ironia e hipocrisia dos comunicados do Benfica, está a dizer aquilo que o povo azul e branco sente há anos, que o Porto é tratado de forma diferente, julgado de forma diferente e punido por ter coragem de falar. Os rivais falam de campanhas pela verdade desportiva, mas fazem política nos bastidores. Apontam o dedo ao Porto, mas vivem de escândalos encobertos e silêncios convenientes. E é por isso que as palavras do presidente ecoaram como um trovão no Dragão, porque ele disse o que os adeptos gritavam há muito tempo, que o Porto não vai ser o bode expiatório de um sistema podre. E, entre tudo isso, Vilas-Boas não se escondeu atrás da raiva. Falou também do que importa, o futebol. Garantiu foco total na Liga Europa, prometeu lutar pela vitória em Utrecht e deixou claro que a prioridade é o campo, não o circo mediático. Mostrou o equilíbrio de quem sabe que ser Porto é lutar dentro e fora do relvado. E mais uma vez, o Porto mostrou que tem à frente alguém que sente o clube, que o defende, que não se verga. Vilas-Boas sabe o que é carregar o peso do emblema. Fê-lo como treinador, agora falo como presidente. E quem o ouviu percebeu que este dragão está vivo, certo e pronto para a guerra. O futebol português treme quando o Porto fala, e este rugido não foi apenas uma resposta, foi um aviso. O Porto não se cala, o Porto não se curva, e o Porto não teme ninguém. Quando uns se escondem atrás de comunicados, o Porto mostra o rosto e a alma. Porque ser Porto é isto, é enfrentar a mentira com verdade, é defender o símbolo com orgulho, é lutar contra todos com fé inabalável. E o que vem a seguir vai abalar o país inteiro. E foi aí que o enredo ganhou mais um capítulo absurdo, mais uma página de uma história escrita por quem parece ter prazer em transformar o Porto no vilão de todas as narrativas. Saiu o relatório de Fábio Veríssimo
E com ele veio o ataque disfarçado de burocracia. Desta vez, o alvo foi Henrique Monteiro, gestor executivo do Porto, homem de raça, presença constante no banco e alguém que vive cada segundo como um adepto em campo. O árbitro escreveu que o expulsou por protestos e que, ao sair, ele teria dito: "Ele hoje já vinha para me expulsar." Mas será que alguém duvida disso? Quem vive o Porto sabe bem o que está por trás destas palavras. A frustração de ver sempre os mesmos a serem tratados de maneira diferente, a sensação de perseguição que se repete jogo após jogo. Não foi um desabafo gratuito. Foi a verdade dita na cara de um sistema que parece ter o Porto na mira. E quando Veríssimo escreve que se sentiu ofendido, o que ele devia ter escrito era apanhado. Apanhado por um clube que já o viu agir da mesma forma em Aroca, num episódio em que, segundo o próprio Porto, o árbitro ameaçou dirigentes com expulsões e intimidações. Um padrão que agora se confirma e que o Porto já anunciou que vai denunciar formalmente. O comunicado do clube foi cristalino. Há comportamentos reincidentes, há decisões incompreensíveis, há uma postura persecutória que precisa ser explicada. E Henrique Monteiro, ao dizer o que disse, não insultou ninguém, apenas verbalizou o que todo o balneário sente há demasiado tempo, que há árbitros que já entram em campo com a decisão tomada. E isso não é futebol. Isso é provocação, é jogo sujo, é desrespeito por quem carrega o símbolo do dragão. Mas é aqui que se vê o Porto verdadeiro. Porque, mesmo sob suspeição, mesmo sob ameaça, o clube reage com dignidade, sem medo e sem se esconder. Henrique Monteiro foi expulso, sim, mas saiu com a cabeça erguida porque sabe que defendeu o Porto com alma. E quando um homem defende o Porto, nunca está sozinho. Atrás dele está um estádio inteiro, uma cidade, uma história. E é impossível não sentir revolta. Ver o árbitro a transformar pequenas palavras em grandes ofensas, enquanto ignora entradas duras, penaltis inventados e comportamentos dúbios, é isso que destrói o futebol português. Mas o Porto já não se espanta. Há muito que se habituou a jogar contra o adversário, o árbitro e o ruído. E mesmo assim, continua a ganhar, continua a lutar, continua a existir como o clube mais temido e respeitado deste país. A expulsão de Henrique Monteiro é só mais uma faísca no incêndio que o sistema tenta acender, mas esquecem-se de uma coisa: o dragão não se queima, o dragão alimenta-se do fogo. Cada injustiça reforça a união. Cada ataque desperta a alma. E cada relatório mal-intencionado apenas serve para provar que o Porto está vivo, incómodo, indomável. E é aqui que percebemos o que é ser Porto, resistir mesmo quando o jogo é jogado fora das quatro linhas. Mas atenção, o que vem agora vai fazer tremer até quem achava que já tinha visto tudo. E quando pensávamos que a novela já tinha chegado ao fim, surgiu o episódio mais absurdo de todos, o relatório que fala do VAR desligado e das camisolas oferecidas à equipa de arbitragem. Sim, leste bem, camisolas. Um gesto de cortesia, de respeito, de normalidade, transformado em mais um caso para encher páginas e tentar manchar o nome do Porto. É preciso respirar fundo para perceber até onde vai a vontade de fabricar polémicas quando o alvo é o dragão. O relatório de Fábio Veríssimo descreve que, durante o intervalo do jogo com o Braga, o sistema VAR ficou sem energia durante uns segundos, 45 segundos, para ser exato, porque a tomada tinha sido desligada. E lá veio o sensacionalismo, manchetes, debates, suposições, teorias. Esqueceram-se de que o jogo recomeçou, de que tudo ficou normalizado e de que o Porto ganhou dentro de campo, com mérito e com bola. Mas a verdade não interessa quando o nome Porto vende drama. E depois, a tal oferta das camisolas. Um gesto de boa-fé, igual a tantos que acontecem entre clubes e árbitros em Portugal e na Europa, tratado como se fosse corrupção disfarçada. Querem transformar a hospitalidade em escândalo, cortesia em crime, fair play em provocação. É o retrato perfeito do estado do futebol português, um país onde ser Porto é suficiente para ser acusado de tudo. Mas o dragão não vive de aparências. Vive de princípios, de história e de dignidade. E por isso, em vez de se esconder, o Porto responde com classe. O clube não precisa de provar inocência, precisa apenas de continuar a ser o que sempre foi, justo, verdadeiro e temido pelos que o invejam. A verdade é que toda esta sequência de episódios, das críticas à arbitragem, ao relatório, ao VAR, às camisolas, mostra uma coisa: o sistema sente medo. Medo de um Porto que voltou a erguer a cabeça, que tem uma liderança forte, uma equipa unida e uma alma impossível de silenciar. Porque o Porto nunca se ajoelha. Podem desligar tomadas, mas não desligam a chama. Podem inventar polémicas, mas não inventam coragem. Podem tentar isolar o clube, mas o Porto cresce quando é desafiado.
E é por isso que este final não é o fim, é o recomeço. Porque cada vez que tentam abater o Porto, ele levanta-se maior. Cada vez que o sistema empurra, o Porto empurra de volta. E cada vez que o país se esquece do que é respeito, o Porto lembra com vitórias, com raça e com alma. O Dragão vai seguir em frente, em campo, nas provas europeias e na luta pela verdade. O Porto nunca desiste, só recua para saltar mais alto. E quando saltar, vai estremecer o país inteiro, porque ninguém segura um clube que vive do impossível. Contra tudo e contra todos, o Porto continua a fazer história. Quem sente, nunca desiste. Quem acredita, volta mais forte. E quem é Porto, vive isto todos os dias. Se sentiste isto como eu, comenta, partilha e mostra que o Porto vive em ti.